amado, glorificado seja teu nome, Senhor. Muito obrigada, Amém, Pai. Senhor, porque estamos reunidos aqui novamente, Senhor, para ouvir, Senhor, mais uma porção da tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelos que estão aqui, pelos que ainda vão entrar. Queremos te agradecer pela vida do Márcio, Senhor, que se dedicou, se debruçou na sua palavra, Senhor, para trazer essa porção, Senhor, para o nosso ensinamento hoje, Senhor. Queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo, que é aquele que nos Amém, Pai. orienta, que nos direciona e que completa a obra, Senhor, que precisa ser feita nos nossos corações, Senhor. É isso que te Verdade, Pai. agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Então, meus irmãos, então boa tarde. Eu vou começando aqui a aula. Então, meus irmãos, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu semana passada. Semana passada nós começamos a olhar para o livro de Hebreus diante dessa temática, a missão sacerdotal de Cristo, né? Então, nós vimos como o autor de Hebreus enxergava essa questão e a gente conseguiu fazer várias reflexões extremamente interessantes semana passada olhando para o livro de Hebreus. Essa semana a gente vai pegar um livro do Antigo Testamento e vai continuar na mesma linha de reflexão. Sempre naquele espírito, por assim dizer, de que são aqueles temas, por isso que eu acho muito, muito apropriada essa revista, os temas que continuam e que não continuam entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E essa questão de Cristo, principalmente, é um tema que a gente olha para o Antigo Testamento de um jeito diferente a partir da leitura do Novo. E o livro de Hebreus, para mim, faz isso com muita excelência, e agora a gente vai olhar para um livro do Antigo Testamento com esse olhar privilegiado que a gente tem hoje para poder analisar um livro do Antigo Testamento, que é um livro muito complexo, um livro que talvez muitos de nós, ao ler ao ler ele de primeira, a gente torce o nariz, porque ele tem muitas minúcias ali, mas quando a gente o lê com essa ótica dos temas que continuam e não continuam entre o Antigo e o Novo Testamento, e também com essa ótica de reler o Antigo Testamento sob a perspectiva do Novo, a gente consegue olhar para esse livro de um jeito bem diferente. E ele passa a se tornar um livro até muito, muito interessante. Essa que é o legal desse livro de Levítico, é o legal de ler o livro, é um livro do Antigo Testamento sob essa nova perspectiva, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, não num tom de crítica, mas num tom mesmo de viés teológico, né, de enxergar essas questões de maneira teológica. Tem muita gente que não lê o Antigo Testamento porque considera que o Antigo Testamento ficou lá para trás. Nós não entendemos assim, né? Nós entendemos que o Antigo Testamento era a antiga aliança, e tem um propósito de ser assim, a gente vai ver isso hoje, mas a gente relê o Antigo Testamento sob a ótica do Novo, né? E falando especificamente sobre Levítico, por que ele leva esse nome Levítico? Ele não é nomeado assim na Bíblia hebraica, é importante a gente entender isso. Quem nomeia Levítico dessa forma é a Septuaginta, né? Na tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta, ela coloca esse nome lá, Levítico, provavelmente por entender que esse livro é especialmente direcionado aos levitas, né? Porque você tem todo um conjunto de prescrições para os levitas, para os sacerdotes da tribo de Levi, né? E por entender dessa forma, essa tradução, que é uma tradução antiga, usada na época do Novo Testamento, muitas citações do Novo Testamento, quando se refere ao Antigo, usam a Septuaginta, né? Usam a Septuaginta. Então não é uma novidade. Então esse nome Levítico, a gente acabou herdando esse nome na tradução da Vulgata e depois as traduções ficaram, esse nome Levítico acabou ficando para nós hoje em dia. Mas na Bíblia hebraica, e aí eu não entendo de hebraico, a Andréia, a pastora Ednel talvez entenda mais, a própria Patrícia, né, fez lá seminário, o nome é Uaikirá, significa e chamou. Por que esse nome e chamou na Bíblia hebraica? Porque é uma tradução
desculpe, é uma tradição, principalmente no Pentateuco, você nomear o livro pela primeira palavra. E a primeira palavra ali do livro de Levítico é chamou. E assim são os livros do Pentateuco, né? Na Bíblia hebraica. Mas para a gente acabou herdando esse nome Levítico. Tá? E como é que a gente entende o contexto ali? Quem eram os levitas? Né? E depois a gente vai entrar no livro de maneira mais profunda. Quem eram os levitas? Os levitas eram, né, os sacerdotes da tribo de Levi que não receberam terra na repartição. Quando a gente lê lá a repartição das terras, os levitas não receberam terra, eles receberam 48 cidades espalhadas no território ali de Israel para habitar, para poder, né, morar ali e tal, mas eles não receberam um território. Porque naquele entendimento ali, naquele momento da aliança, qual era o papel deles? O papel deles era o serviço do Senhor. Eram separados para o serviço do Senhor. E por esse motivo eles não receberam terra, não receberam território. Então tem aquela divisão lá das turmas e tal, cada uma com uma função para cuidar do tabernáculo, mas qual era a função da tribo de Levi? Cuidar do ofício sagrado ao Senhor. E quando a gente olha para a lição da semana passada, né, quando eu falei sobre o que significava a palavra sacerdote, significava exatamente isso, né? Aquele que é separado para o ofício sagrado ao Senhor. Né? Aquele que sacrificava a um Deus. Né? Assim que o dicionário traduz para a gente. Né? Vem lá do latim sacerdo, sagrado, né? aquela composição que eu trouxe para vocês na semana passada. E tem tudo a ver. Os levitas são exatamente esse grupo que foram separados para o serviço ao Senhor, totalmente separados. Então a gente tem que lembrar disso. Então qual era a função deles? Era o trabalho sagrado e o ofício religioso, né, propriamente dito. Aqueles que eram representantes para fazer o quê? Para fazer esse papel de apresentar e mediar a relação entre o povo e Deus. Olha que interessante. Então a gente já olha para esse livro de uma maneira diferenciada ao olhar por essa ótica privilegiada que nós temos da leitura do Novo Testamento. Eles prefiguravam quem? A pessoa de Cristo. Por quê? Porque quem vai mediar de maneira definitiva e última a nossa relação com Deus é a pessoa de Cristo, de maneira definitiva. Mas lá naquele momento, aqueles sacerdotes apontavam para Cristo, ainda de maneira imperfeita, e a gente vai ver isso com mais cuidado. Vamos ver um pouquinho sobre o livro, né? De maneira introdutória isso, mas sobre o livro especificamente. Na sua grande parte, Levítico ele é formado do quê? Por um conjunto de prescrições. Né? O que é uma prescrição? É como fazer. É exatamente isso. O livro ele é recheado de como fazer. Prescrições extremamente minuciosas do ofício religioso, do cerimonial cultico, das cerimônias de culto, para que aquele povo entendesse que o culto a Deus era o centro da vida do povo. O centro da vida do povo. O centro tanto da vida civil, e a gente vai entender também da vida religiosa e também da vida civil do povo. Né? Então, aquele conjunto de prescrições é é minucioso mesmo. Faça isso, faça aquilo outro. É um conjunto bastante minucioso de como fazer, no sentido de ensinar para aquele povo ali que Deus deveria ser adorado de uma determinada maneira, não era de qualquer maneira, era de uma determinada maneira, e com um aspecto de santidade, para fazer com que aquele povo entendesse que aquele Deus não era um Deus qualquer, era um Deus santo, separado, e para você poder se aproximar dele, teria que ter alguma providência, senão o pecado natural que o ser humano carrega teria uma consequência ao se aproximar desse Deus. Então, a aproximação de Deus ela teria que ser mediada pela purificação do pecado.
E quem ia fazer a purificação desse pecado? Os sacerdotes. Eles eram os responsáveis por fazer, por estabelecer essa mediação entre o povo, que chegava lá e entendia que tinha cometido pecado, ou tinha feito uma oferta de gratidão. Era o sacerdote que pegava aquilo e fazia de acordo com as prescrições que o próprio Deus havia dado, né? Então, um conjunto de prescrições bastante minuciosa. Então, por isso que eu falei, quando a gente não tem a perspectiva adequada da leitura do livro, o livro se torna até maçante na leitura. Essa que é a realidade. Por quê? Porque ele é um conjunto minucioso mesmo de como fazer. Faça isso, faça aquilo outro. Ele é um conjunto bem... É como se fosse uma receitinha de bolo para os sacerdotes para fazer isso, para o povo para fazer aquilo, né? Agora, qual é o princípio teológico predominante do livro? É santidade. O livro, tudo o que acontece no livro, vocês vão ver até naquele vídeo, né, que eu recomendo. Eu não sei qual é o canal que a Patrícia e a Andréa estão comunicando aquele vídeo, né? Mas aquele vídeo, né, que a gente já viu de Hebreus e de Levítico, aquele vídeo traduz muita coisa, é muito bom de como as coisas funcionam, de como o livro ele é organizado para poder apresentar todo esse conjunto de práticas, de festas, de dias, de tudo que tinha que acontecer para reger tanto a vida religiosa, agora o que é mais interessante, eu vou me aprofundar um pouco nisso, para reger também a vida civil daquele povo, para reger todo o conjunto da vida daquele povo. Então, quando você olha para o vídeo e vê como o livro é organizado, né, os paralelismos entre os capítulos, o que está no centro ali, né, o dia da expiação, então você começa a entender, começa a vislumbrar com essa leitura do Novo Testamento, e aí Hebreus vai olhar para esse livro de maneira muito, muito apropriada, com muita propriedade, vai olhar para aquele conjunto de coisas que acontecia ali e vai dizer, olha, por mais que aquilo ali seja tudo muito bacana, por assim dizer, para os hebreus, para os judeus, mas nada mais era do que um apontar para Cristo. Então, todo aquele conjunto tinha um significado, e para a gente tem um significado muitíssimo especial por esse apontar para Cristo. Então, santidade é o princípio predominante do livro, mas santidade não como, e isso a gente vai entender daqui a pouco, não só como um conjunto de práticas, né? Se eu fizer isso, eu sou santo, porque o próprio Jesus condenou isso nos fariseus, porque os fariseus eram, né, um grupo, os fariseus, saduceus, um grupo que fazia ali tudo de acordo com o que estava prescrito. Mas Jesus falava assim, mas mesmo assim, vocês estão distantes de Deus. A gente entender que esse processo de santidade não é só fazer algo, mas ter um coração predisposto, quebrantado, diante de quem é Deus, né? Entendendo que Deus é completamente outro, né? Não há termo de comparação entre Deus e nós, mas mesmo assim, ao ensinar para aquele povo do Antigo Testamento de que haveria, né, era preciso de que alguém expiasse a culpa pelos pecados, Deus vai fazer, né, vai na Trindade e através da pessoa de Jesus Cristo, virá aqui, será encarnado para poder estabelecer essa conexão de maneira definitiva. É interessante quando a gente olha para lá, Deus de maneira pedagógica está ensinando o tempo todo que, olha, existe uma separação entre o ser humano e Deus. Essa separação ela é ocasionada pelo pecado e só tem uma maneira disso aqui acontecer, através da expiação pelo pecado, através do sangue. A gente vai reparar que em Levítico, tudo o que acontece para poder haver purificação, há a presença do sangue. Há a presença do sangue o tempo todo. Isso prefigura aquele que viria derramar o seu sangue de maneira definitiva para a expiação do pecado de toda a humanidade também de maneira definitiva. Então, santidade é o princípio, mas santidade dentro desse conceito que eu estou mencionando aqui, não só como fazer ou não fazer determinadas coisas, porque o judeu fazia isso muito bem na época lá de Jesus,
mas principalmente santidade dentro de um coração quebrantado diante de Deus e dentro de um coração com uma ética de amor diante de Deus, principalmente isso. Tá? Então, essas prescrições, lá naquela época, elas tinham uma dupla função. Qual era essa dupla função naquela época? Ensinar que Deus não pode ser cultuado de qualquer maneira. Por quê? Porque há, por assim dizer, uma palavra nova que as pessoas têm usado lá de Calbar, assim, Deus é completamente outro, há um outramento em relação a Deus. Então, Deus, assim, há uma dimensão em nós de temor ao se chegar a Deus. Né? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia tem. Eu não estou dizendo que temor é algo que a gente deva olhar para Deus como Deus fosse um zangado, né? um tio chato, um velhinho estraga prazeres. Não, mas Deus está numa categoria acima de nós de santidade, distante de nós. Então, nós, a chegarmos a Deus, devemos ter esse coração quebrantado e entendendo que Deus é completamente outro. Isso não significa que nós devemos ser formais, não é isso. Mas também, por outro lado, eu vejo, né, um movimento muito grande de rebaixamento de Deus em alguma relação com Deus. A gente precisa entender um pouco essa questão. Lá em Levítico, esse conjunto de prescrições fazia com que o povo entendesse que Deus não poderia ser cultuado de qualquer forma. E também fazia com que o povo entendesse que nessa relação o povo também tinha que ser santo, tinha que ser separado, em todas as dimensões da vida. É interessante que ali a gente não vai ver só um conjunto de prescrições somente para o culto, vai haver um conjunto de prescrições para todas as dimensões da vida, para os relacionamentos, né, para a sexualidade do ser humano, para os relacionamentos sociais, para os relacionamentos. É interessante que Deus regra ali em Levítico, e esse é um ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos, ele não só regra as questões do culto, também regra, mas regra diversas coisas, até a relação com a natureza. É interessante ali que Deus vai estabelecer até a relação com a natureza, como deveria se relacionar. Eu vou entrar um pouquinho nisso. A relação com a sociedade, a parte econômica. É interessante que Deus, se a gente fizer uma leitura bem cuidadosa de Levítico, Deus vai trazer um conjunto de regramentos até de caráter econômico. Assim, a gente talvez não preste atenção, mas eu vou mencionar isso lá, quando a gente entra lá para o capítulo 18, 19, ele fala até a questão de perdão de dívidas, né? O ano do jubileu, tem uma série de questões ali, por quê? Porque Deus vai dizer assim, olha, se vocês seguirem essas questões aqui, essa sociedade aqui, Israel, vai sinalizar para o mundo como eu gostaria que o mundo fosse. Como eu gostaria que o mundo fosse. Né? Repleto de paz, de prosperidade, em todas as dimensões, no relacionamento comigo. É muitíssimo interessante essa leitura. Tá? Essa é uma leitura que muitos têm trazido agora, que talvez a gente passe batido, mas é uma leitura importante de Levítico. Tá? Então, voltando lá, o que Deus desejava estabelecer com aquele livro? De um lado, como seria estabelecido o relacionamento com ele, através do culto, fazendo com que o culto fosse um elemento central, né, da vida ali daquele povo, mas também apontava para aquele povo que sejam santos. Sejam santos. E santos nesse sentido de separado e com uma visão diferente de todos os relacionamentos e principalmente do relacionamento com Deus. Tá? Seguindo aqui um pouquinho, gente. Agora, é interessante quando a gente faz esse conjunto, esse estudo em conjunto com Hebreus, que a gente fez semana passada, a gente precisa fazer uma leitura de Levítico através dos tipos de Cristo, né? Que é um tema de estudo através de um tipo de Cristo, porque tudo ali em Levítico é um tipo de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Todo o mobiliário do tabernáculo, o sangue, os sacrifícios,
tudo o que acontecia ali, tudo o que está acontecendo ali, muito para além daquela realidade ali, são tipos de Cristo. São situações e circunstâncias que têm um propósito fundamental de quê? De apontar para a pessoa e para a obra de Cristo. E o autor de Hebreus, quando escreve o livro para aquela comunidade ali de judeus, provavelmente de judeus crentes, faz essa leitura com muito maestria. Por isso que essa conexão é uma conexão importante. Ele vai olhar para todo aquele conjunto de prescrições para dizer para aquele povo, olha, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que tudo que estava acontecendo ali no Antigo Testamento. Por quê? Porque a função de tudo aquilo ali no Antigo Testamento era exatamente apontar para a pessoa e para a obra de Cristo. Para a pessoa e para a obra de Cristo. Então, eu até botei entre aspas aqui na minha anotação, que o autor de Hebreus olhou para Levítico e identificou naquele conjunto de cerimônias, de prescrições, de festas, até na própria pessoa do sacerdote, na vestimenta do sacerdote, o autor de Hebreus falou assim, olha, tudo aquilo lá tinha uma função, que era apontar para a superioridade de Cristo. Por isso que o autor de Hebreus faz o tempo todo um esforço de comparação, mas também o tempo todo ele deixa muito claro que Cristo é maior do que tudo que acontecia lá. O livro de Levítico ele ganha todo um conjunto de novos significados para a gente. É uma significância muito mais profunda quando a gente vai lê-lo e estudá-lo. Por quê? Porque a gente já não lê mais olhando assim, olha essa cerimônia, essa festa. A gente consegue fazer esses links com tudo ali que estava acontecendo e entendendo, olha, interessante isso aqui aponta para Cristo, olha só, a gente começa, né, as fichas da gente começam a cair e Levítico ganha todo um novo significado. Aquilo que eu venho mencionando. O Novo Testamento, ele relê e reinterpreta o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para nós, protestantes, ganha todo um conjunto de novos significados. Quando eu falo novos significados, não estou querendo dizer assim como se fossem invenções, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando a gente olha para aquilo, a gente consegue vislumbrar o mistério, como Paulo vai falar, né? Mistério nesse significado do Novo Testamento, o mistério que estava contido ali no Antigo Testamento. Que quando vem a pessoa de Cristo, desvela esse mistério e a gente consegue entender corretamente o que estava acontecendo lá no Antigo Testamento. Quando falamos sobre sacerdote, sob a ótica do que aprendemos na semana passada, como representante do sagrado, os sacerdotes do Antigo Testamento, que a gente tem uma seção muito grande ali de Levítico dedicado ao ofício do sacerdote, a gente vai entender que aquele sacerdote do Antigo Testamento apontavam para o verdadeiro e único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Que é interessante também que, além de ele ser o verdadeiro, único e sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele é o sacerdote, mas ao mesmo tempo ele é a oferta do sacrifício. Ele é um sacerdote a oferta. O sacerdote do Antigo Testamento, ele pegava a oferta, apresentava a oferta. E se ele não tivesse com a vida em ordem, no dia da expiação, ele entrava lá no Santo dos Santos, até com uma corda e com um sino. Quando o sino deixava de tocar, significava que ele estava em pecado, morreu, a pessoa tinha que puxar, né, puxá-lo lá do Santo dos Santos, porque ele não tinha ido de maneira adequada lá para o Santo dos Santos. Mas Jesus não. Jesus, além de ele não precisar disso, ele também era a própria oferta, a perfeita oferta, né? A última oferta. Agora, o que é interessante é que esse conjunto de prescrições, como o apontar para Cristo, não é só reconhecida pela gente, por assim dizer, por nós, ao fazer essa leitura. Os próprios autores do Novo Testamento fizeram isso. Eles olharam para aquilo e começaram a fazer algumas conexões. Eu vou ler aqui para os irmãos essa mesma discussão, se a lei tinha algum significado ou não, se servia para alguma coisa ou não. Paulo, em vários momentos, ele vai defender a lei, mas com um propósito.
qual era o propósito da lei. Lá em Gálatas, ele aponta para esse propósito da lei. Eu vou ler aqui, está em Gálatas, se vocês quiserem acompanhar, Gálatas 3, de 19 a 21, e depois de 23 a 25, tá? Assim, se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. Pode ler Gálatas 3, de 19 a 21 e de 23 a 25. Então a gente vai entender como os autores do Novo Testamento já começaram a olhar para esse propósito da lei. Qual era o propósito da lei? Já que veio a nova aliança, mas qual é o propósito da lei? Eles começaram a fazer essas perguntas, mas eles mesmos começaram a responder essas perguntas. Gálatas 3, de 19 a 21 e depois de 23 a 25. Tá bom. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Do 23 ao 25. Mas antes, 23 a... mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, na minha tradução aqui usa também a palavra tutor. Tutor, porque ali naquele contexto, né, o que Paulo estava querendo dizer aos Gálatas? O tutor é aquele que ensinava, é aquele escravo, né, no mundo grego que era contratado para ensinar as crianças, aos menores, e ele levava os menores ao conhecimento. Essa palavra aqui está exatamente querendo significar isso, que a lei ela era um tutor, ela ensinava, ela estava tendo o papel de nos levar à revelação última. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, qual era o papel da lei? E dentro desse conjunto de Levítico, ela funcionava como um tutor, como aquele que ensinava, todo aquele conjunto de situações, circunstâncias, prescrições, fazia com que, quando o povo visse a pessoa e a obra de Cristo, conseguisse fazer essa conexão e entender que tudo aquilo que estava acontecendo apontava para o Messias. O povo lá não conseguiu fazer, né, na sua grande maioria, mas essa é a função da lei. Por isso, quando a gente lê Levítico, a gente consegue entender, ainda que para nós seja assim, uma leitura dura, áspera às vezes, mas a gente consegue entender que o grande papel daquilo tudo que estava acontecendo ali era também usar de aio, de tutor até Cristo. E agora, Paulo vai dizer assim também, agora a gente não precisa mais ficar preso ao aio, ao tutor, porque agora nós já adquirimos o conhecimento. A gente pode se libertar do tutor, porque a lei teve essa função, agora a aliança é outro, o caminho é outro. Né? Então a gente vai ver Paulo em vários momentos, em Gálatas tem esse momento, mas em outras oportunidades, não desprezar a lei, ele não faz isso em hipótese alguma, mas ele olha para a lei e ele, como, né, um grande estudioso da lei, fariseu, ele vai entender assim, olha, a lei ela não precisa ser desprezada, mas, por outro lado, ela precisa ser entendida, reinterpretada como esse conjunto de situações que vai nos conduzir para Cristo e vai nos fazer entender a pessoa e a obra de Cristo. Tá, então, essa leitura, essa chave de leitura que é o mais importante para a gente aqui. Quando a gente lê Hebreus, né, e estudou semana passada a carta de Hebreus, e quando vai fazer essa conexão com o livro de Levítico, essa é a chave de leitura talvez mais importante que a gente possa aprender aqui dessa conexão. É que a gente deve ler o livro de Levítico e qualquer outro livro do Antigo Testamento a partir dessa leitura tipológica de Cristo, né, através dos tipos de Cristo, para que a gente olhe para esse livro e entenda que tudo ali estava apontando para Cristo. Dentro também desse conjunto, eu gostaria de fazer alguns destaques no livro. Essa é a principal chave de interpretação do livro, por assim dizer. Né?
A gente viu o princípio teológico predominante do livro, que é o princípio da santidade. Essa chave de interpretação do livro como um conjunto de prescrições para aquele povo, para aquela época, mas que apontava para Cristo, era o tutor, era o aio, né, que nos levava até Cristo. Mas tem algumas coisas ali, algumas chaves ali no livro de aplicações muito importantes para a gente. Por exemplo, eu acho muito interessante a questão do dia da expiação. Né? Havia um dia que acontecia uma vez por ano, que tinha lá a questão dos 2 bodes, né? O bode expiatório, que o sacerdote botava ali a mão na cabeça, que levava os pecados da humanidade. Era um dia. Né? Que interessante, um dia que ensinava que haveria um dia que todos os pecados, de todas as dimensões, haveria alguém que pegaria aqueles pecados e... Né? Por isso que o nome era bode expiatório. Né? Iria carregar e expiar esses pecados daquela comunidade. Olha que interessante, mas era um dia. E esse dia, né, para a glória do Senhor, já aconteceu, né, o dia da expiação. Então é interessante que o livro de Levítico ele é organizado em torno desse dia. O dia ele ocupa o lugar central do livro. É como se fosse uma grande mensagem para dizer assim, olha, haverá o dia da expiação, o grande dia. O grande dia, aquele dia onde todos os pecados serão expiados de maneira definitiva. É um destaque que eu gostaria de fazer na leitura do livro. Outro destaque interessante também que eu menciono é o ano do descanso. É interessante que no ano do descanso, tudo deveria cessar. Né? É interessante que haveria um ano, né, que Deus fala assim, olha, cessa tudo, para tudo. Deixa a terra descansar, deixa tudo descansar, ensinando também para o povo a questão da provisão, mas naquele ano de descanso também era um descanso para a terra. Olha que interessante, né? Tem muitos estudiosos que falam que essa loucura que a gente está vivendo na agricultura, né, acaba fazendo com que a terra se desgaste e não produza mais nada. E Deus vai dizer assim, olha, aprendam a depender de mim, porque a terra também precisa de descanso. Há um cuidado também nisso, né? Um cuidado do Senhor com a criação, ensinando que não adianta o homem não entender que ele precisa da provisão de Deus, e no ano de descanso tudo deveria, né, era o 7º ano, se eu não me engano, tudo deveria parar. E até Deus fala no livro assim, não se preocupe, vocês vão comer do que sobrar das safras anteriores e também do que der ali. Não se preocupem com isso. Então o ano de descanso também ensina para nós essa questão do cuidado, que hoje em dia a gente não tem mais com relação à criação. Né? É um tema que é de particular interesse meu, e eu vejo que tem muitos lugares aí onde a agricultura virou uma indústria pesada, estão se tornando desertos, não produzem mais nada. Por quê? Porque se observasse o que Deus está falando aí de ter um ano de descanso, provavelmente você vê que os povos antigos fazem isso. Eles, né, circulam as culturas ali de maneira que um campo descanse. Para quê? Para que sempre... Né, sempre a colheita e tal. Eu acho isso também muitíssimo interessante, porque tem um duplo ensinamento, né? Tem um ensinamento de que o ser humano não adianta ele trabalhar de maneira desordenada, porque quem dá a provisão é o próprio Deus, mas tem o ensinamento também do cuidado da terra, né? Do cuidado da criação. Um outro destaque que eu faço do livro, além do ano de descanso, é o cuidado. Olha que interessante, né? A gente às vezes acha que isso acontece no Novo Testamento somente. Mas ali Deus ensina um cuidado muito especial com os mais desvalidos, com os pobres. E dentro da seção do que os estudiosos chamam de seção da santidade. Olha que interessante. Os estudiosos chamam de seção da santidade. Dentro dessa seção da santidade, há todo um cuidado com os pobres. Para fazer assim, olha, não colhe até o limite da terra, deixa ali sobejar, deixa a coisa ali para que o pobre possa colher. E a gente vai ver que isso acontece lá no livro de Ruth, né? Vai dizer, ele se vale exatamente disso, dessa característica de que não deveria raspar toda a colheita, tá bom, deixa cair, não tem problema. Por quê? Porque Deus tem um olhar diferente sobre essa questão do pobre, daqueles menos desvalidos, dos desvalidos ali. Então, olha que interessante isso. A gente acha que é uma coisa do Novo Testamento, mas não. Jesus, lá no Novo Testamento, ele estava colocando em prática os ensinamentos
lá do Antigo Testamento, lá de Levítico. Há todo um conjunto de prescrições de como lidar com o pobre, já lá em Levítico. E o que eu gostaria de destacar é que esse conjunto de prescrições está dentro de uma seção que os estudiosos chamam de seção da santidade do povo. Quer dizer, há um olhar de Deus e dizer assim, olha, ser santo significa também ter um cuidado social com aqueles que não podem se cuidar. É interessante que, se você ler com cuidado essa seção, eles falam até daqueles que, assim, olha, tem gente que não vai poder fazer nada, não vai poder fazer nada, não vai poder trabalhar, não vai poder se cuidar. Cuide desse com especial atenção. Olha que interessante, Deus ensinando para o povo que aqueles que não poderiam se cuidar por algum motivo não deveriam ser abandonados, deveriam ser cuidados. E quando Deus faz isso, ele faz com uma dupla, né, com duplo ensinamento. Que isso sempre vai acontecer, e acontecia na época de Jesus, mas também era um sinal para todos os povos em volta de que a relação com Deus fazia com que o povo também tivesse relações entre eles de maneira diferente, de maneira especial. Tá? Essa é uma questão também que eu acho bastante importante do livro. Deus vai regular esse cuidado social também daquela sociedade. Tanto do cuidado dos pobres, é interessante que Deus também fala, usem balanças justas, né? Já dizendo assim, olha, no trato ali do comércio, sejam também justos, sejam corretos, não se deixem levar pela corrupção. Também é um aspecto interessante também que Deus traz na leitura desse livro. E um ponto que eu acho extremamente interessante do livro é o ano do jubileu. Quando a gente olha para o ano do jubileu, o que é o ano do jubileu? É o 7 vezes 7, né? O 50º ano, né? 49 para 50. Você tem o ano do descanso, mas no ano 50, é como Deus estivesse oferecendo àquela sociedade ali toda uma oportunidade de se renovar. Eu não sei se vocês prestam atenção ali naquela leitura, mas naquela leitura ali do ano do jubileu, assim, perdoe as suas dívidas, aquele que vendeu porque estava devendo, volte para a sua terra. O que Deus está apontando ali? Olha, há um momento naquela sociedade ali, há um momento ali que, se vocês forem realmente misericordiosos e seguirem o que eu estou prescrevendo para vocês, a sociedade vai se renovar. Vai se renovar, não vai haver uma concentração excessiva, né, de riqueza na mão de poucos, não vai haver pobres explorados do outro lado. A sociedade ela vai se renovar. Por quê? Porque eu estou dizendo isso para vocês. Isso é muito longe das ideologias de qualquer ordem de hoje em dia, tá, gente? É Deus olhando para aquela sociedade ali, dizendo assim, se vocês prescreverem, olharem para essas minhas prescrições, não vai haver entre vocês aqueles que são muito desvalidos ou aqueles que são com concentração de riqueza muito elevada, de maneira que a sociedade entre em colapso. Essa sociedade aqui não vai entrar em colapso. Ela vai sempre ter uma oportunidade de se renovar, de tempos em tempos. É interessante que Deus não quer dizer, ele deixa as coisas acontecerem ali. As pessoas perdem algumas coisas, vão servir de escravos para aqueles a quem eles estavam devendo. Acontece isso tudo, mas Deus olha, há um tempo em que isso aqui tudo deve se renovar. Perdoem as dívidas, devolvam as terras, deixa aquele seu irmão ir para a terra de origem, deixa aquele resgatar quem estava devendo. É Deus ensinando assim, há um momento que essa sociedade tem que se renovar. Senão, o que vai acontecer? Essa sociedade vai entrar em colapso. É interessante que, se a gente olhar, tem muitos estudiosos que olham para isso de maneira muito peculiar, porque se a sociedade olhasse para isso de maneira cuidadosa, também a sociedade não entraria em colapso. A gente vê muito da sociedade entrando em colapso hoje em dia, por não olhar para essa leitura um pouquinho cuidadosa ali do que Levítico faz. Olhando assim, olha que interessante que eu estou prescrevendo aqui para vocês. Se deem a oportunidade de renovar, de serem misericordiosos uns com os outros. É interessante também, meus irmãos, que os profetas ali, né, do Antigo Testamento, há muito de profecia preditiva.
dizendo assim, olha, o que vai acontecer no futuro, olha o que vai acontecer no futuro. Mas muitos profetas operam também na região da denúncia, dizendo assim, olha, vocês não respeitam os pobres, vocês não usam balanças justas, vocês não sacrificam de maneira adequada. Os profetas estão fazendo o quê? Eles olham para esse conjunto de prescrições aqui de Levítico e olham para aquela sociedade e falam assim, olha, vocês não estão obedecendo o conjunto de prescrições aqui de Levítico. É como se os profetas dissessem, Amós, né, vários profetas nesse sentido, eles não estão simplesmente olhando para o futuro, né, uma profecia preditiva a respeito do futuro. Eles estão olhando para esse conjunto de prescrições aqui, dizendo assim, olha o quão vocês estão distantes de Deus. Mas sobre qual base eles fazem essas afirmações? Olhando para esse conjunto de prescrições aqui de Levítico. Eles vão olhar e vão dizer assim, olha só, vocês realmente estão muito fora da vontade de Deus. E como eles chegavam a essa conclusão? Olhando para Levítico. Levítico tem um conjunto interessante ali e vai dizer para aquela sociedade, vocês estão longe do ideal de Deus, bastante longe do ideal de Deus. Tá? Qual é a estrutura do livro? Eu sempre trago para vocês aqui a estrutura do livro, a divisão do livro, né, para a gente entender como é que se dá a divisão do livro. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 7, verso 38, é todo o conjunto de ofertas e sacrifícios. Você tem todo um conjunto de ofertas e sacrifícios ali, oferta da gratidão, oferta pela culpa, oferta, né? Tem todo um conjunto ali de regular o culto. Tá? Do capítulo 1, do verso 8, até o versículo 20 do capítulo 10, você tem todo o conjunto de consagração do sacerdote, para a gente entender que a consagração do sacerdote era um aspecto importante da vida daquela sociedade e aponta para Cristo, não era... A gente vai entender lá quando acontece, né, com os filhos de Arão, quando eles entram lá de qualquer maneira, lá no templo, eles são, né, na mesma hora acontece, né, de eles expirarem. Por quê? Porque é o ensinamento de que o sacerdote tinha uma função importante naquele momento, mas ao mesmo tempo ele deveria ter uma vida moralmente correta. Por quê? Porque apontava para a pessoa de Cristo. Né? Apontava para a pessoa de Cristo. Aí você tem ali, do verso 1 do capítulo 11 até o verso 33 do capítulo 15, todo o conjunto de leis referentes à pureza e impureza, de vários aspectos, né? Questão à dieta, questão ao tocar ou não tocar coisas impuras, né? A questão da sexualidade, né? Toda uma questão da sexualidade envolvida naquela sociedade ali também é prescrita ali, as relações sexuais que são lícitas e ilícitas. E depois a gente pode até fazer um estudo sobre isso, porque não tem a ver só com a sexualidade em si, mas é com o que Deus gostaria para as relações sexuais e para o casamento. Então, Deus já está indicando ali também como ele desejava, né, que o casamento fosse. Por quê? Porque o casamento também, na leitura do Novo Testamento, aponta de maneira ideal para a relação de Cristo com a igreja, tá? De relação com Cristo com a igreja. Então, as relações ali sexuais também apontam para isso, apontam para essa questão. Então, tem todo o conjunto ali referente à pureza, também apontando para essa questão de santidade, como eu falei lá no início, não é só a santidade na relação ali com Deus, mas a relação também, né, com a vida como um todo. No capítulo 16, nós temos o dia da expiação, que eu dei um destaque especial ali, né, porque o dia da expiação aponta para esse grande dia da expiação, né, que seria cumprido na pessoa e na obra de Cristo. E o que os estudiosos chamam de a lei da santidade, que pega uma grande seção, que pega ali do versículo 1 do capítulo 17 até o versículo 55 do capítulo 25. Aí você tem várias coisas ali envolvidas. Né? Tem as relações com o pobre, né? As relações das doenças, tem uma série de coisas ali envolvidas nessa grande lei de santidade. Né? Tudo que estava envolvido ali, que Deus olhava para o povo e dizia, não é só
a questão da relação comigo, é a relação também dessa sociedade aí que eu estou dizendo para vocês, porque eu quero que todo o entorno de vocês entenda que haverá um tempo em que eu quero dizer o quê? Que há uma nação separada, há uma nação santa. É uma nação que aponta de maneira ideal para a relação que eu quero ter com o povo. De maneira ideal que a gente vai viver, não vai viver aqui, vai viver no nosso... Quando a gente for viver diretamente com Cristo, na Jerusalém Celestial. Também tem um conjunto de bênçãos e maldições ali no capítulo 26, que também aponta para Cristo, as bênçãos apontam para Cristo, mas as maldições também, porque quando a gente deixa de viver a relação com Cristo, nós também encarnamos as maldições de vivermos separados de Cristo. E tem todo também um conjunto ali no capítulo 27 de uma exortação para viver diante de Deus. Essa é a divisão do livro, a grande divisão do livro. E como aplicações, né? Eu trouxe um trecho aqui do livro que eu li aqui para me preparar para a aula, que eu acho muito interessante, como aplicações para a gente caminhar já para o final da aula. Eu vou botar entre aspas aqui, tá? A história das ofertas sacrificiais, acerca dos quais Levítico nos provê tão importante informação, e nas quais os crentes deveriam ter um interesse especial, porque agora compreendemos quão perfeitamente sua significação mais íntima foi cumprida pela obediência de Cristo. Esse é o novo dicionário da Bíblia. Olha que interessante o que o autor vai dizer aqui, né? O autor dessa parte ali de Levítico. Nas quais os crentes deveriam ter um interesse especial, porque agora compreendemos quão perfeitamente sua significação mais íntima foi cumprida pela obediência de Jesus Cristo. O que o autor está dizendo assim, os crentes deveriam ter especial interesse sobre todo esse conjunto aqui de ofertas e sacrifícios descritas, em Levítico, por quê? Porque agora nós entendemos de maneira especial que esse conjunto foi cumprido especialmente na pessoa de Cristo. Né? O próprio dicionário da Bíblia traz isso. Uma outra aplicação importante, né, isso mais para que a gente entenda e consiga ter uma discussão adequada com o mundo, com o entorno entre nós, que a purificação se dá somente pelo sangue. E por isso que o sacrifício de Cristo, porque tem muita gente que não entende essa questão do sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo ele ocupa um lugar especial na história da humanidade, porque é só pelo derramamento de sangue, descrito lá no Antigo Testamento, que a gente tem a purificação de maneira completa e perfeita. Também é importante a gente entender em Levítico, coisa que a gente fala muito pouco hoje em dia, que há também uma dimensão de pecado pessoal, né? Há um conjunto de prescrições ali de pecado pessoal, mas há um conjunto de prescrições de pecados sociais, que a sociedade pecava, né? Uma pessoa que pecava, mas a sociedade, a não observar os cuidados, as coisas com o pobre, com a prescrição das balanças e tal, a sociedade pecava. A sociedade pecava. E a gente fala muito pouco sobre isso também hoje em dia. Há uma dimensão de pecado individual, mas há uma dimensão, e Calvino vai resgatar isso, Lutero vai resgatar isso, há uma dimensão de pecado social. Assim, nós devemos ter um olhar diferente sobre a sociedade. Calvino até falou isso de maneira interessante, assim, não há problema, né, porque, discutindo sobre a questão da riqueza, lá que a Igreja Católica condenava na Idade Média, Calvino vai falar, não existe problema nenhum a pessoa ser rica, contanto que cada rico tenha o seu pobre. Calvino está fazendo o quê? Um eco de Levítico para dizer assim, olha, não há problema a pessoa ser rico, mas contanto que cada rico tenha o seu pobre. Dizer assim, que ele entenda que a riqueza dele também é uma maneira de abençoar e de operar na questão da obra de Deus. Né? Então, a gente também precisa resgatar isso. Há uma dimensão de pecado social, de várias ordens, de várias dimensões, e Deus vai apontar isso ali em Levítico. Eu acho essa leitura muito atual, muito interessante. A gente pode também um dia fazer essa leitura, ele está muito ali no capítulo
19, 20, a gente consegue ter uma leitura também dessa dimensão de pecado social. Também acho interessante como aplicação, Deus ensina a cuidar da sua criação. Ali em Levítico ele também faz isso, a cuidar do campo, a ter o descanso do campo, principalmente no tocante à natureza. Às vezes a gente também não toca nesse assunto, porque acha que é um assunto inadequado, mas não é inadequado, não. É porque também, quando a gente cuida de maneira adequada da natureza, a gente está vendo, né? Quando a gente não cuida de maneira inadequada, tem que usar fertilizante de maneira absurda, tem que fazer, e aí vai prejudicando toda a sociedade, né? Tem pessoas adoecendo por conta disso, também é uma dimensão importante da nossa discussão. Acho importante também que Deus ele não só prescreve como deve ser o relacionamento com ele, mas ele prescreve também como deve ser o relacionamento daquela sociedade. Né? Ele prescreve, olha como deve ser. Aí ele prescreve o relacionamento, né, de caráter sexual puro, mas também com relação ao comércio, uma série de coisas Deus prescreve para quê? Para que aquela sociedade fosse santa, mas também experimentasse o quê? Experimentasse a plenitude da vida com Deus. Mas, assim, de maneira definitiva, não. Não é de maneira definitiva, mas para que as pessoas entendessem que o viver com Deus é um viver pleno, um viver feliz. Mesmo que tenha as agruras aqui, mas de tempos em tempos há um momento de perdoar tudo, um momento de shalom, né? Um momento de shalom nesse sentido mais amplo da palavra, um momento de paz e plenitude para toda aquela sociedade ali. Também uma aplicação importante, a gente sempre precisa fazer isso, uma leitura tipológica do Antigo Testamento, olhando para o Antigo Testamento de maneira que aponte para Cristo, e nesse sentido, Hebreus e Levítico, a gente consegue fazer isso, fazer esse estudo casado, é muito importante, porque a gente olha para lê Hebreus, e o autor de Hebreus faz isso, e quando a gente vai ler Levítico com essa ótica, Levítico é como assim, a gente sentasse diante daquela tia da escola, e eu sempre tive muita dificuldade com matemática, né? Quando ela explica aquelas formas, a gente fala assim, mas é assim? Eu não entendia que era assim. Quando a gente vai ler Levítico, a gente é como se estivesse diante da tia da escola ali com matemática, porque tem dificuldade em matemática. E eu não entendi que era assim, olha que legal. Né? E aí Levítico tem todo um novo conjunto de significados, muito importante. E por último, mas não menos importante, é a gente ter uma profunda consciência do que Cristo levou na cruz. Cristo levou na cruz, quando a gente lê ali o dia da expiação, esse conjunto de ofertas, ele levou na cruz um conjunto de pecados, não só individuais, meu, do Márcio, da Patrícia, da Andréia, do Daniel, mas ele leva um conjunto de pecados de toda a humanidade, até dessas dimensões sociais. Porque Paulo vai dizer isso, né? Toda a natureza está aguardando a volta de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todo um novo conjunto de sociedade vai ser estabelecido. Não só os nossos pecados individuais vão ser, já foram perdoados na cruz de maneira definitiva, mas toda essa vida vai ser redimida de uma maneira definitiva. Né? Paulo vai dizer que a natureza aguarda com gemidos que isso tudo aconteça. Por quê? Porque quando a gente olha para isso, a gente entende o sofrer de Cristo na cruz, porque não foi só o pecado individual, né? O nosso pecado individual, ainda que seja muito importante isso, porque nos redime e nos dá um caráter justificado diante de Deus, mas Jesus levou todos os pecados da humanidade, de todas as ordens, os pecados sociais, todo esse viver pecaminoso que nós estamos sempre, levamos até aquele momento lá e continuamos fazendo porque nós não somos perfeitos. Mas aponta para que quando todas as coisas forem restauradas, é para esse conjunto aqui de prescrições, esse viver perfeito que Deus está apontando ali em Levítico, que nós não teremos mais diferenças entre nós, não teremos mais choro, teremos uma vida plena. Por quê? Porque Levítico apontava para isso, para uma vida plena.
e quando as coisas forem restauradas, a vida será plena, de todas as ordens, de todas as dimensões. Então, quando a gente olha para Levítico dessa maneira, a gente consegue olhar para o quão foi pesado e olha para o sacrifício de Cristo de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais profunda, com um significado ético muito mais profundo, porque Cristo foi redimir não só o nosso pecado individual, mas todo o pecado da humanidade de todas as dimensões, pecados sociais e coletivos, que eu quero dizer com isso. Tá, meus irmãos? Então, com isso, com essa fala, eu encerro. Eu recomendo a leitura de Levítico dentro dessa ótica, porque passa a ser uma leitura interessantíssima. Eu, quando eu comecei a entender e ler o Antigo Testamento e o livro de Levítico dessa maneira, ele ganhou todo um novo conjunto de significados e passou a ser uma leitura muito mais prazerosa, porque eu pude entender o quanto Deus era preocupado, mesmo naquela época, que às vezes as pessoas, não, só quando aqui no Novo Testamento que as coisas começaram a mudar, a vida pela graça. Não, meus irmãos. Lá no Antigo Testamento há também um olhar gracioso de Deus sobre a humanidade, para que todas as coisas fossem plenas, né? Só que as pessoas tinham muita dificuldade de entender isso, mas se levassem essa questão ali ao pé da letra, poderia ter uma vida muito mais plena e cheia de significado. O livro de Levítico, que longe de ser um livro chato, por assim dizer, é um livro muito bacana de ser lido dentro dessa ótica, é um livro muito gostoso até de ser lido. Recomendo a leitura dentro dessa ótica. Obrigado, meus irmãos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque aprendemos um pouco mais da sua palavra, refletimos sobre ela, Senhor, e que não fique só aqui, e que o Senhor venha a nos ajudar a cumprir o propósito que tem em nossas vidas, Senhor. Agradeço, Senhor, esse momento, agradeço toda a instrumentalização que o Senhor deu ao Márcio e a cada um aqui que compartilhou, e que o Senhor seja na nossa luz e o nosso caminho, né, para o entendimento daquilo que a gente faça e seja em suas mãos, Senhor. Abençoa a semana que entra, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos. Amém.